O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que estão em casa, nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, estamos no tempo pascal, comemorando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e nesses dias que nós temos escutado um dos livros carros-chefes desse tempo, os Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar que esses apóstolos, esses homens de Deus, embora frágeis, embora limitados, mas na força e no poder do Espírito Santo, eles iam adiante, iam em frente, e eles puderam, com as suas atitudes, com as suas palavras, imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Esse episódio que nós escutamos, onde Paulo e seus companheiros, após a estadia, após pregar a Boa Nova em Perge, foram para Antioquia da Pisídia. E ali eles tiveram a oportunidade de estar na sinagoga, e estando na sinagoga, foi dada a abertura para que eles pudessem dar alguma palavra de ânimo, disse a Escritura, encorajar o povo. Tem uma palavra para encorajar o povo? E Paulo se levantou e começou então a anunciar Jesus Cristo. Interessante que ele percorreu as Escrituras. Ele foi lá no Antigo Testamento e depois foi trazendo, atualizou, até chegar nosso Senhor Jesus Cristo, e ele apresenta esse detalhe, o Salvador, e cita até mesmo João, do qual não era digno de desatar as sandálias, mas ele anunciou Jesus Cristo, anunciou o Salvador. Ele percorreu as Escrituras. E nesses dias que nós temos escutado os Atos dos Apóstolos, a liturgia, nós já escutamos também em outras oportunidades. A própria passagem dos discípulos de Emaús, onde Jesus caminha com seus discípulos e percorre com eles as Escrituras. São Pedro, quando ele fez também a sua pregação lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele também percorreu as Escrituras e anunciou Jesus Cristo, o Salvador. Ainda nos Atos dos Apóstolos, Filipe, que ouviu que um etíope estava lendo a palavra, mas não entendia aquela palavra, começou a caminhar com ele, propôs para ele de explicar aquela palavra que ele estava lendo, e ali ele foi batizado. Ou seja, Filipe também percorreu as Escrituras com aquele etíope. E hoje, São Paulo percorreu também as Escrituras e anunciou o Cristo Salvador. Meus irmãos, nós fazemos parte desta geração dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos depois de Cristo. Nós somos desta era, digamos assim. Nós não vimos o Senhor ressuscitado, mas recebemos esta graça do ressuscitado.
Nós ouvimos a palavra, nós comungamos da palavra, nós comungamos de Jesus na Eucaristia. Ele prometeu e cumpriu que estaria sempre presente conosco, e Ele está sempre presente conosco. Nós somos desta outra geração, mas também da geração dos Atos dos Apóstolos. E nós devemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Ele percorreu com aqueles homens as Escrituras, e eles puderam enxergar, é o Senhor, não ardia o nosso coração, e quando partiu o pão é Ele. Pedro fez a mesma coisa, percorreu as Escrituras, Filipe, e aí fica a pergunta, e eu tenho percorrido também as Escrituras e anunciado o Cristo vivo? Eu tenho imitado nosso Senhor? E aí o Evangelho nos dá também mais esse toque. Como imitar nosso Senhor? Como anunciá-lo com autoridade? A autoridade vem através do serviço. Nós escutamos no Evangelho. Jesus, após Ele, o Mestre e Senhor, lavar os pés dos discípulos, Ele pôde anunciar: o servo não é maior que o Senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Jesus está falando aqui do Pai, mas Ele está falando dele mesmo e dos seus discípulos. Olha, vocês são discípulos, vocês são os meus mensageiros. Mas o interessante, o bonito em nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele não fez isso impondo, Ele fez isso com a vida. Primeiro Ele viveu o ser servo, primeiro Ele viveu o ser mensageiro, e depois sim, Ele tinha autoridade. Aliás, a autoridade dele vinha exatamente através do testemunho que Ele dava. Meus irmãos, vamos aprender com o nosso Senhor, vamos aprender com a liturgia de hoje então. Imitar nosso Senhor, e que cada vez mais nós possamos buscar o Senhor na Sagrada Escritura, na Palavra, para poder anunciar esse Cristo aos nossos irmãos que estão com sede da Palavra, que estão com fome da Palavra de Deus. Os Atos dos Apóstolos, se é que eu poderia resumir, é nesse sentido. Eles anunciam o Cristo Salvador. E nós, o que nós temos anunciado? O que nós temos anunciado na nossa casa, no nosso lar, o que nós temos anunciado por onde nós passamos? Os discípulos, por onde eles passavam, eles percorriam as Escrituras, eles anunciavam o Cristo Salvador. Alguns acolhiam, outros não acolhiam, mas eles anunciavam com autoridade. E que autoridade é esta? A autoridade de serviço, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Serviu, olhou para os pobres, ajudou os necessitados, levantou aqueles que estavam caídos. A autoridade de Jesus veio desta forma. Muitas vezes nós queremos ser autoridade, não é? Apenas com as nossas palavras. Não vai funcionar, não vai dar certo. Ou talvez vai até funcionar por um tempo. Se o testemunho não falar, não gritar, pode gritar com as palavras, pode gritar com a persuasão, não vai funcionar. Só vai funcionar se estiver ligado com a vida. Nós queremos pedir ao Senhor, nesta Eucaristia, que Ele nos ajude então a imitá-lo, a anunciá-lo, a percorrer as Escrituras, a evangelizar os pobres, os necessitados, com a palavra dEle e principalmente com o nosso testemunho. A autoridade que vem através da vivência da palavra. Vamos ter sede também, irmãos, de viver a palavra. É muito bonito, é muito legal, é muito bacana anunciar, falar, e chegar numa roda e falar, beleza. Mas muito mais do que falar, vamos viver a palavra. Vamos viver aquilo que nosso Senhor ensinou. Queremos ter autoridade? Queremos. Vamos viver então. Eu queria tanto que a minha oração curasse as pessoas. Viva a palavra. Vai ser uma consequência rezar e obter e verificar que houve aquela cura ou não. Mas primeiro é viver a palavra. Primeiro é ter esta autoridade de viver a palavra. Que nosso Senhor nos conceda então esta graça de nesta Eucaristia
imitar nosso Senhor Jesus Cristo, imitar os apóstolos e viver esta autoridade que Jesus viveu, através do serviço. Ele primeiro foi servo, ele primeiro foi mensageiro do Pai. E depois a autoridade veio como consequência. Os discípulos puderam constatar isso. O povo de Deus pôde constatar isso. Mas primeiro porque a vida dele dizia dessa autoridade. A minha vida diz o quê? Não precisa responder. Que nós possamos responder com a vida. Responder com a vida, vivendo o Evangelho, anunciando o Evangelho, através das pequenas coisas, através das pequenas situações que nosso Senhor vai nos proporcionar, de servir o irmão, de ajudar o necessitado. É isso que nosso Senhor deseja de cada um de nós. E vivendo o serviço e anunciando Jesus Cristo, a palavra, que muita gente possa conhecer o Senhor, se converter ao Senhor e também passar a ser mensageiro do Senhor, servo do Senhor, e porque é servo e porque é mensageiro do Senhor, consegue ter autoridade de arrastar muita gente. Foi assim que nosso Senhor o fez, que nós também possamos fazê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!